Se não bater a meta de proteínas, eu vou perder massa muscular? Se você não bate a sua meta de proteína todos os dias, eu vou te falar uma coisa que pode te surpreender. Você pode estar perdendo massa muscular sem você perceber, mesmo achando que você está se cuidando. Antes de continuar, deixa eu me apresentar. Eu sou Luciana Lavinha, eu sou médica. Eu tenho mestrado em Ciência da Saúde, eu tenho pós-graduação em Medicina Funcional Integrativa e pós-graduação em Gastroenterologia Funcional e Metabolômica. E aqui eu te explico saúde, conectando o que realmente está por trás dos seus sintomas. Agora me responda uma coisa. Você sabe quanto de proteína você consome todos os dias? Porque a maioria das pessoas não sabe. E o pior, acha que está comendo o suficiente, mas não está. Principalmente as mulheres, que foram ensinadas a comer pouco. Muitas vezes a ter medo de proteína e a priorizar carboidratos e acabam entrando naquele padrão alimentar que não sustenta o corpo. E o corpo, ele não tem estoque de proteína, diferente da gordura e do carboidrato que você armazena. A proteína, ela precisa ser consumida diariamente, porque se você não consome o suficiente, o seu corpo ele precisa manter as funções básicas como produção de enzimas, produção de hormônios, reparo celular. E de onde que ele vai tirar? Do músculo. E isso significa perda de massa muscular. Isso não acontece só em quem está desnutrido. Isso acontece em quem come mais ou menos, em quem faz dietas restritivas sem nenhum parâmetro, em quem pula a refeição sem uma estratégia certa e que tem um café da manhã pobre em proteína, ou que tem um almoço pobre em proteína, que enche o prato de arroz, feijão, farinha e um pequeno bife de frango, ou um pequeno bife de carne, e a pessoa começa a perceber que ela está emagrecendo, está acumulando gordura, o corpo está mais flácido, perde força, perde energia. Isso aí é perda de massa muscular. E deixa eu te falar algo muito importante. Músculo não é estética, não. Faz parte da saúde hormonal, melhora a sensibilidade à insulina, protege contra a inflamação crônica, está relacionada a mais energia, longevidade. Então, quando você perde músculo, você piora tudo isso. Então, existe uma quantidade mínima de proteínas que você precisa consumir por dia para manter a sua massa muscular. Uma média mínima, cerca de 1,5 gramas por quilo de peso. E se você quer ganhar massa muscular, esse número pode subir ainda para 1,8 ou 2 gramas por quilo. Vou te dar um exemplo prático. Uma mulher que pesa 60 quilos, 60 vezes 1,5. O mínimo que ela precisa é 90 gramas de proteínas por dia para manter e até 120 gramas para ganhar massa muscular. Agora, será que a maioria das pessoas chega a isso? Não chega. E aí que está o problema. Aqui entra o erro clássico. As pessoas confundem também o peso do alimento com a quantidade de proteínas. Se você pesar aquela balancinha mesmo que a gente usa no dia a dia e sempre meça com a proteína já cozida, 100 gramas de carne não significa 100 gramas de proteína. 100 a 150 gramas de carne, frango ou peixe vão te entregar 25 a 30 gramas de proteína. Um ovo te entrega uma média de 7 gramas, uma dose de whey 20 a 30 gramas. Então você precisa planejar isso ao longo do dia. E não é só a quantidade total, você tem que distribuir de uma forma adequada. Porque se você concentrar toda a proteína só no almoço, você não consegue. Você pode perder aquele estímulo de síntese muscular ao longo do dia. O ideal é distribuir em 2 ou 3 refeições, até 4. Preste atenção agora nisso aqui, porque isso muda o jogo também. Não adianta você treinar muito, se você não consome proteína suficiente. O treino sem a proteína não vai construir o músculo, o corpo vai precisar da matéria-prima. Se esse conteúdo já começou a te trazer clareza, já aproveita e se inscreva no canal, porque aqui você aprende saúde de verdade aplicada no seu dia a dia. Agora vamos aqui aprofundar um pouco mais. Existe o conceito chamado balanço nitrogenado. Quando você consome proteína suficiente, o corpo ele entra em um estado anabólico, ou seja, ele constrói tecido. Quando você consome pouca proteína, entra em um estado catabólico, ou seja, quebra tecido. E o tecido mais facilmente utilizado nesse processo é o músculo. E isso piora em alguns cenários, como um jejum prolongado sem a estratégia certa, dietas muito restritivas, excesso de cardio, sem suporte nutricional. A pessoa tem um sono ruim, um estresse elevado com cortisol lá em cima. Tudo isso favorece perda muscular. E algo que talvez ninguém falou com você, o intestino. Você pode até estar comendo proteína, mas se o seu intestino ele não está saudável, ou está com o intestino preso, você sente estufada, que não digere bem, você provavelmente realmente não digere esse alimento bem e você não consegue absorver bem os nutrientes. Existe uma condição muito comum que é chamada desbiose intestinal, que é o desequilíbrio dos micro-organismos que vivem no intestino, que vem acompanhado com inflamação no intestino. Aquele paciente digere mal a comida,
Se ela é mal digerida, ela sobra ali mal digerida e a microbiota do intestino fermenta essa comida. Isso desequilibra a microbiota. Ou aquele paciente que tem baixa acidez no estômago, ou seja, não digere bem a proteína no estômago, aquela proteína já chega mal digerida no intestino, comprometendo todo o processo digestivo. Então compromete o processo digestivo, dificulta a digestão da proteína, dificulta a absorção de aminoácidos, que a gente absorve a proteína em forma de aminoácidos, ela é quebrada em aminoácidos. Aí você come e não aproveita e continua com sintomas, como cansaço, queda de cabelo, dificuldade de ganho de massa. E é por isso que não adianta só olhar para a quantidade. Você tem que olhar o contexto, a alimentação, a rotina, o intestino, o sono, tudo isso influencia. Porque o que ajuda a equilibrar o intestino, inclusive, é a rotina. E você começa a equilibrar o intestino com a alimentação certa. E deixa eu te falar uma coisa. Se você não bate a meta de proteínas um dia, tudo bem. O problema é quando isso vira um padrão. Quando todos os dias você come menos do que você precisa. Aí sim, você entra em uma perda progressiva de massa muscular. Um ponto importante, se você sente que você não consegue organizar a sua alimentação, que você não sabe o quanto comer, que não consegue bater proteína no dia, é exatamente por isso que eu criei o meu programa de desinflamação. Lá dentro eu pego tudo isso que eu estou te explicando aqui e eu transformo em prática. Eu tenho cardápios prontos, refeições estruturadas, não para você ficar refém, mas para você aprender a comer. Módulo de alimentação, de rotina, de sono, de suplementação, com estratégias práticas e completas para fazer o seu corpo realmente sair dessa inflamação crônica e voltar a responder, porque não adianta só saber. Você precisa aplicar. E quando você aplica da forma certa, aí sim, o corpo começa a responder. Eu tô te ensinando isso para você parar de perder massa muscular sem perceber, parar de travar o metabolismo e começar a ver o resultado de verdade. Eu deixei o link do programa de desinflamação na descrição do vídeo.